Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 16. Vamos ao enunciado. Para a configuração a seguir, responder. Letra A. Qual é a pressão do gás em valor absoluto? Letra B. Qual é o valor da cota Z? Letra C. Aquece-se o gás de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius e o desnível Z varia para 1 metro. Qual será o novo volume do gás se o inicial era 2 metros cúbicos? Dados: pressão atmosférica igual a 662 mm de Hg, peso específico do mercúrio igual a 136.000 Nm por metro cúbico, peso específico da água igual a 10.000 Nm por metro cúbico. Bom, analisando aqui a configuração, vamos começar aí para responder a letra A, descobrir qual é a pressão do gás em valor absoluto. Bom, o gás está aqui, tá? Representado nesse espaço, e como o gás tem um peso específico pequeno e a variação de altura aqui é pequeno, a gente vai considerar que a pressão do gás é uniforme em todos os pontos, ou seja, em qualquer ponto onde está o gás, a pressão aqui vai ser igual. Então temos que para calcular aí a pressão em valor absoluto, a gente precisa conhecer a pressão em algum outro ponto. Analisando o manômetro em tubo U, podemos ver que aqui está aberto para a atmosfera, então conhecemos a pressão atmosférica. Relacionando aí dois pontos onde a pressão seja igual, ou seja, na medida horizontal onde está o mesmo fluido, então a gente pode pegar esse ponto aqui, a gente tem o mesmo fluido, que é o Hg, no nível aí horizontal, tá? Então nesses dois pontos sabemos que a pressão é igual. Então temos que aqui seria um ponto A e aqui um ponto B. Então podemos escrever que a pressão em A é exatamente igual à pressão em B. Como podemos achar a pressão em A? Em relação a essa pressão aqui de cima, que é a pressão atmosférica. Então a gente começa com pressão atmosférica, aí depois a gente tem uma coluna aqui de água, então mais o peso específico da água vezes uma altura de água. Depois temos mais uma altura aqui de mercúrio, ou seja, mais o peso específico do mercúrio vezes uma altura H do mercúrio. Chegamos aqui no ponto A, então temos a pressão de A. A pressão de B é exatamente aqui, como em todos os pontos a pressão é igual, a pressão de B é exatamente a pressão do gás. Como queremos encontrar a pressão do gás absoluta, vamos colocar a pressão atmosférica aqui na escala absoluta. Então precisamos calcular essa pressão atmosférica, né, nas mesmas unidades de medida que os outros termos, ou seja, em Pascal. Então temos ali 662 milímetros de Hg. Essa pressão atmosférica, ela é na verdade a pressão atmosférica sobre o peso específico do mercúrio, porque ela é dada em uma coluna de mercúrio. Isso é igual a 662 milímetros, tá? Então, para achar a pressão atmosférica, a gente transforma isso em metro, ou seja, coloca aqui os 662 vezes o mili vale 10 a menos 3 metro e multiplica aqui pelo peso específico do mercúrio, que vale 136.000 Newton por metro cúbico. Então vamos ter aqui, esse metro corta com cubo, fica ao quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Então vamos ter aí uma pressão atmosférica igual a 90.032 Pascal. Então,
com a pressão atmosférica aí na unidade de Pascal, a gente pode achar agora qual é a pressão do gás absoluta, que vai ser pressão atmosférica 90.032 Pascal, aí mais peso específico da água, que é de 10.000 Newton por metro cúbico, vezes a altura da água em metro, a altura da água é de 160 milímetros, divide por 1000, fica 0,16 metro. Aí mais o peso específico do mercúrio, que é 136.000 Newton por metro cúbico, vezes a altura do mercúrio, que é 25 milímetros, divide por 1000, 0,025 metro. Aí vamos ter análise dimensional, metro, cortando com cubo fica Newton por metro quadrado, que é Pascal. Aqui metro corta com cubo, fica Newton por metro quadrado, que é Pascal. Ou seja, calculando aí a pressão do gás absoluta, vai ser de 95.032 Pascal. Ou em quilopascal, divide aí por 1000, 95 arredondando, kPa. Então, essa é a pressão do gás aí absoluta. Aí no final coloca entre parênteses ABS para identificar que é pressão absoluta. E agora podemos resolver a letra B. Tá? Qual é o valor da cota Z? Agora que a gente tem a pressão do gás aqui, para achar o valor da cota Z, a gente vai relacionar a pressão aqui, nesse ponto, que é a pressão do gás, com a pressão nesse ponto aqui, que seria a pressão relacionada a essa altura de água. Então, vamos ter lá, para a letra B, que a pressão do gás nesse ponto é igual a essa pressão aqui, que vai ser a pressão aqui de cima, que é pressão atmosférica, mais essa coluna aqui de água, ou seja, peso específico da água vezes a altura. A altura é Z. Então, isolando Z na equação, deixa aqui como pressão atmosférica não zera ela, não coloca zero na escala efetiva, deixa na escala absoluta, porque essa pressão do gás está na escala absoluta. Então, pressão do gás menos pressão atmosférica dividido pelo peso específico da água. Então, temos aí que a cota Z vai ser pressão do gás, pegar o valor sem arredondar, 95,32 Pascal, né? Vou colocar aqui Pascal, que é Newton por metro quadrado, menos pressão atmosférica, que é de 90.032 Newton por metro quadrado, que é Pascal, dividido pelo peso específico da água, que é de 10.000 Newton por metro cúbico. Aí a análise dimensional, o Newton fica em evidência e corta com Newton, o metro quadrado fica em evidência e corta com cubo, sobra a unidade de metro que aqui está dividindo, sobre multiplicando. E aí vamos achar essa cota aí igual ao valor de 0,5 metros. E para resolver aí agora a letra C, né, que a gente está considerando o gás, que está aquecendo de 20 graus Celsius para 60. Ele está falando que o nível Z vai ir para 1 metro, e ele quer saber qual o volume do gás, se o inicial era 2 metros cúbicos. Então a primeira consideração que a gente vai fazer é considerar que o gás é ideal. Considerando o gás ideal, a gente tem a equação PV é igual a mRT. A massa que eu tenho aqui dentro de gás, ela é constante. Então a gente deixa esses dois termos aqui. A temperatura está variando, então temos pressão, volume sobre temperatura é igual a massa vezes constante do gás. Isso é constante. Então, se é constante, a gente pode escrever a relação que a pressão no estado 1
vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 tem que ser constante, então tem que ficar igual à relação de pressão 2, volume 2, sobre temperatura 2. Então, ele quer saber o volume do gás no final, que seria um volume 2. Então, temos que volume 2 vai ser igual a pressão 1 sobre pressão 2, temperatura 2, vai passar multiplicando, sobre temperatura 1, vezes o volume 1. Essas medidas devem ser aí todas absolutas. Então, precisamos identificar a pressão 1 é a pressão do gás, tá? Que a gente descobriu aí quando tinha meio metro. Então, pressão 1 é a pressão do gás aqui, em escala absoluta já, 95.032 Pascal. A pressão 2 vai ser quando o Z for 1 metro, então a gente utiliza essa equação aqui, vai ser a pressão atmosférica mais peso específico da água vezes a altura Z nova. Então a pressão 2 vai ser o 90.032, tá, em Pascal, mais peso específico 10.000, aí Newton por metro cúbico, vezes o novo Z, que agora é de 1 metro. 1 metro. Aqui o metro corta com um cubo, fica quadrado, Newton por metro quadrado, que é Pascal. Então a gente vai ter uma pressão 2 de 100.032 Pascal. Tá? Então, agora a gente pode calcular esse volume 2 com a seguinte condição. Pressão 1, a gente tem de 95.032 Pascal, dividido pela pressão 2 de 100.032 Pascal. Pascal vai cortar com Pascal. Temperatura 2 tem que ser em Kelvin, temperatura absoluta. Temperatura 2 é 60 graus Celsius. Então é 60 mais 273, para ficar em Kelvin, dividido pela temperatura 1. Temperatura 1 é de 20 graus Celsius. Então é 20 mais 273 em Kelvin, vezes o volume inicial, que era de 2 metros cúbicos. 2 metro cúbico. Aqui Kelvin vai cortar com Kelvin, vai ficar na unidade de metro cúbico, e a gente encontra um volume 2 no volume de 2,16 metro cúbico. Esse é o volume no estágio 2, quando foi para 60 graus Celsius e Z para 1 metro. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!